E eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração. E o versículo que Deus colocou no meu coração nesta tarde está no livro de Jó, no capítulo 36 e no versículo 22. A Bíblia diz assim essas palavras: eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como Ele. Aleluias! Olha que palavra profunda, vou repetir. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como Ele. Aleluias! Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu quero falar com cada pessoa que me ouve, que me escuta agora neste momento. E quero falar que esta palavra é uma palavra do Deus vivo, é uma palavra do Deus poderoso. É uma palavra do Deus eterno, do Deus de maravilha, do Deus santo. É uma palavra de profundidade tão grande que excede o nosso pensamento, que excede, podemos dizer, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de entender as coisas, a nossa forma de analisar, a nossa forma de, podemos dizer, a nossa forma de a cada momento observar as coisas, porque a palavra aqui, ela é profunda. A palavra aqui, ela nos chama a atenção para algumas vertentes, para algumas variantes, a saber, primeiro, a primeira coisa que eu vejo é que Deus, Ele tem o prazer de exaltar. Deus tem o prazer de exaltar. Aleluia! Quando a Bíblia fala que Deus exalta, eu já entendo uma coisa. Eu já entendo que aqueles que se vivem exaltando, aqueles que exaltam a si mesmo, aqueles que andam em cima do, podemos dizer, em cima da carne seca, aqueles que se acham, aqueles que são os bambambãs, aqueles que eles se julgam ser melhor do que todos, aqueles que acham que a oração dele é a oração que faz, que a pregação dele é a pregação que acontece, que o pentecoste dele é o pentecoste melhor do que os outros. Aquele que se julga, quem sabe, dono da igreja, dono da casa, dono da família. Aquele que se julga dono da relação, aquele que se julga dono da empresa, aquele que se julga dono das coisas. Aquele que, podemos dizer assim mesmo, ele se exalta a ponto dele se julgar uma pessoa que tem já uma exaltação, a ponto de se considerar alguma coisa. A promessa dessa palavra não é para esse. Porque quando Deus fala de exaltar, Deus está falando de pessoas que estão na posição baixa, pessoas que estão na posição, podemos dizer, numa posição inferior, numa posição onde ele não é exaltado, onde ele está numa posição muito pequena. É por isso que a Bíblia fala Deus exalta. E alguns vão falar assim, mas Deus exaltando, exaltou, está exaltado. É de fato, Deus exaltando, ele está exaltado, mas a exaltação aqui, ela não vem da própria pessoa. A Bíblia diz que nós temos que ser humildes. Jesus, ele fala, aprendei-vos comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha para você ver a exaltação em pessoa. Por que Jesus era exaltação em pessoa? Porque Jesus, ele era Deus. Não somente sendo Deus, ele é Rei dos Reis. Não somente sendo Rei dos Reis, ele não tinha pecado, ele não tinha mancha. A Bíblia mesmo fala que ele mesmo sendo Deus não teve usurpação ser igual a Deus. Então, olhando ele, olhando para ele, olhando as qualidades, o poder, olhando o poderio, olhando quem ele representa, olhando quem ele é, eu vejo que ele é a posição máxima de uma exaltação, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas sendo Deus, ele se torna humilde. Sendo Deus, ele se torna pequeno. Sendo Deus, ele se torna obediente. Sendo Deus, ele se enquadra até mesmo as coisas terrenas, a ponto de virar para Pedro um dia e falar para Pedro, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, sendo na posição exaltada de um Deus poderoso, ele se torna numa posição humilde, a ponto de ser uma pessoa, a ponto de estar debaixo da autoridade de César, a ponto dele ensinar, dai a César o que é de César. Aleluia. A segunda variante é que ele fala, Deus exalta com força, aleluia, o galamandará para subandeclamas. Preste bastante atenção do que o que Deus fala neste momento. É uma promessa de força, é uma promessa de fortaleza, é uma promessa de alegria, é uma promessa de graça, de paz, de unção, é uma promessa que transcende o nosso pensamento. Por quê? Porque é normal nós encontrarmos pessoas abatidas, cabisbaixo, é
normal nós encontrarmos pessoas contando miséria, pessoas passando por luta, dificuldade, tribulação, tristeza. Mas Deus está falando, Deus exalta. Para Deus exaltar tem que estar numa posição de humildade, ou seja, aquele que é humilde, aquele que não se considera o melhor, mas considera o próximo o seu superior, aquele que considera o próximo como uma autoridade, considera o próximo como alguém melhor do que ele, sempre se humilhando. Deus vai encher de uma força tão grande. Ele vai se fazer de pequeno, mas ele é grande. Ele vai se fazer de fraco, mas ele é forte. Ele vai se fazer de humilde, mas Deus o exalta, a ponto de ele mesmo, nele mesmo, ele agir de uma forma onde ele saber que ele não pode nada, ele não tem nada, mas Deus tem tudo, Deus pode tudo. E o próprio Deus o encoraja, o enche de força. Ele não está preso nele mesmo, ele não está confiando nele mesmo, mas ele está confiando no Deus poderoso, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus todo-poderoso. É uma palavra tão profunda, porque Deus, ele fala que ele vai renovar as forças daquele que espera em Deus. Mas o exaltado não. O exaltado, ele já fala: não, eu tenho dom, eu prego porque Deus já me deu, eu tenho a prosperidade porque Deus me honrou, eu tenho a saúde porque minha saúde é de ferro, eu me preparo, eu faço academia, eu malho, eu busco, então eu faço previsões ali, eu faço previsões com o médico faz a previsão, o médico faz ali um diagnóstico periodicamente da minha vida. Então por isso que eu tenho saúde, por isso que eu canto tanto. Por quê? Porque eu ensaio demais, e não está em pessoa, não está no que Deus me deu, mas está na minha capacidade, porque eu estudo demais, eu busco demais, eu oro demais, e por isso eu não preciso mais ali de confiar em Deus, eu posso confiar em mim mesmo. É o que muitos falam, ou seja, se exaltando a si mesmo, e por isso quando assustam, estão fracos, combalidos, precisando de oração, já não aguenta mais ir para as vigílias, para as orações, já não aguenta mais para os cultos, já não aguenta fazer a obra, já não tem compromisso com a palavra do Senhor. Mas eu te aconselho, eu te dou uma palavra agora do Deus vivo, e a palavra é essa: se humilha a si mesmo, diminua você mesmo. João Batista, aquele homem que ele falava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas ele também nos ensina, e ele fala: importa é que Jesus cresça e que eu diminua. Lá mandará para súbia. Importa é que nós diminuímos, importa é que nós viemos ser cada vez menor diante de Deus, importa é que nós viemos ser cada vez menor diante das pessoas. E quando fazemos isso, quando nós nos humilhamos, então Deus, ele exalta com a sua força. Força para quê? Força para vencer o diabo, força para vencer a tribulação, força para vencer as intempéries, força para caminhar com Cristo, força para dar testemunho da verdade, força para ser uma pessoa lavada e remida, força para entrar becos e valados, força para entrar em bocas de fumo, bocas de crack, força para ir para a praça pregar, força para suportar as tribulações, a adversidade, a astuta cilada do diabo, e não negar a sua fé. Alamandrape, a súbia declama. Então ele conclui: Deus exalta com força quem ensina como ele. Deus é profundo, a sabedoria de Deus excede a nossa. Os nossos caminhos são pequenos, os caminhos de Deus são grandes. Os nossos pensamentos são pequenos, os pensamentos de Deus são grandes. Não tem como ensinar como Deus, a não ser com uma única condição: nos humilhando, nos tornando pequeno, sabendo que precisamos da misericórdia, fazendo o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo ali 1, 2, no versículo 2 mais ou menos vai dizendo: olhando para Cristo, ou seja, olhando para Ele, agindo como Ele, falando como Ele, sendo como Ele, imitando a Cristo, vivendo a Cristo, respirando a Cristo, sendo a Cristo, dando testemunho como Cristo, sabendo que sem Deus não somos nada, não podemos nada, não temos
nada, mas pela misericórdia do Senhor nos fazemos grande. Grande para quem? Para quem nos vê, mas em nós mesmos a certeza que somos pequenos, que somos falhos, que somos pecador, ensinando pessoas a guardar a obediência, a humildade, o perdão, o amor, a graça, a paz. Isso é o verdadeiro ensinamento de um cristão. Ensinar as outras pessoas, não é ensinar como ganhar, porque muitos querem ensinar nós como ganhar. Mas o verdadeiro evangelho é ensinar como perder, porque a Bíblia fala, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Perca por nome do Cristo, se humilha no nome de Cristo, se torne pequeno no nome de Cristo. Seja em você mesmo alguém que não tenha força suficiente em Cristo, sabendo que você não tem força, que você não pode, que você não é, que é pó, é barro, mas que o poder de Deus, a força de Deus te exalta e te coloca numa fortaleza grande, te coloca numa posição grande, não porque temos, não porque somos, não porque podemos, mas porque Davi, ele falou, debaixo das asas do Senhor estaremos seguros. Lá, debaixo das asas de Deus, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem olho gordo, não tem contenda, não tem enfermidade, não tem amargura que possa te alcançar. Por quê? Porque Deus, o Senhor da glória, o Senhor eterno, está ali com o seu poder, está ali com a sua magnitude, está ali com a sua onipotência, onisciência, onipresença, nos guardando e nos protegendo e nos honrando e nos lavando com o sangue de Jesus. Isto é um privilégio para quem ensina os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eis aí a meditação desta tarde. Receba em nome de Jesus Cristo a palavra de Deus. Amém, amém e amém.